Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós te agradecemos. Nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, no meio de tantas pessoas, o Senhor nos chamou e nos salvou e nos permitiu para que pudéssemos ser discernidos deste mundo. Senhor, nesse último tempo, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a oportunidade para podermos servir, aprendermos e vivemos obedecendo a Sua palavra, Senhor. Senhor, nesse tempo precioso, nós todos que fomos remidos pelo Seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus para louvarmos a Sua graça, para aprendermos a Sua palavra. Nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Sua igreja em comunhão. Nós acreditamos que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor possa cuidar a cada um de nós, e através da mão de graça o Senhor possa sustentar a cada um. Através da Sua graça e poder, que possa nos sustentar, que o Senhor possa nos fortalecer. Que o Senhor possa nos permitir para que nós possamos viver como seus filhos adequados diante do Senhor Deus. Senhor, este mundo, cada dia que passa, vai se tornando maligno e cheio de pecado, e nós não sabemos o que há de acontecer em cada dia. Nós estamos vivendo num mundo cheio de terror e medo. Nós que estamos vivendo neste meio, sabemos que sem o poder de Deus, nós somente podemos perecer. Senhor, que o Senhor nos permita a fé para dependermos do Senhor. Que a nossa vida, todos os dias, possa ser renovada. Senhor, nesse último tempo, que nós possamos viver diante do Senhor Deus de forma adequada, para que possamos aprender o que é que nós devemos fazer. Que a cada momento, pelas igrejas do mundo, que o Senhor possa nos ensinar a sua santa palavra, para que todos os irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, possam vencer a dificuldade, possam viver diante do Senhor. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus permita para que nós possamos dar glórias ao Senhor Deus em todo o trabalho que fazemos. Para nossos irmãos e irmãs que guardam nossa palavra, que o Senhor possa fortalecê-los. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir a sua força, possa permitir a graça necessária para cada um deles. Que o restante de nossas vidas nós possamos viver servindo ao Senhor. Que o Senhor permita para que nós possamos ter a oportunidade diante do Senhor. Senhor, nesse momento também que nós estamos aprendendo a sua palavra, o Senhor está junto conosco. Nós agradecemos, porque o Senhor há de permitir a sua palavra para nós e que nós possamos compreendê-la. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 해주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Salmos 83. Vamos procurar a palavra. Salmos 83. A partir do versículo 1 ao 8, eu irei ler. Salmos 83, do versículo 1 ao 8. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: Vinde, e desarraiguemos-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon, e de Amaleque e de Filistia, e com os moradores de Tiro. Também a Síria se ajuntou com eles. Foram ajudar aos filhos de Ló. Sela. Versículo 12. Versículo 12. Versículo 12 e 13. Vamos ler. 12절. Eu que ia ler. 83. Se vocês quiserem ler, vamos ler todos juntos então. Versículo 12 e 13. Que disseram: Tomemo-nos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento. Então, havia uma outra palavra que eu havia preparado para pregar hoje. Então, mas realmente eu precisava continuar pregando continuamente o tema anterior. Mas, recentemente, como vocês já sabem, o Oriente Médio, uma grande guerra se iniciou. Então, nós não sabemos o que há de acontecer, mas o Oriente Médio, que estava em silêncio, está com uma guerra se alastrando. Então, dia 7 de outubro, no sábado de Israel, os muçulmanos, realmente o grupo terrorista Hamas, eles invadiram a Israel e disseram que eles atiraram por volta de 7.000 foguetes. Então caiu como se fosse chuva. Então, Israel pode se defender de ataques, mas de um ataque tão expressivo como este é muito complicado. Então, na faixa de Gaza, eu acredito que é uma região perto de Israel, Kibbutz. E lá é um lugar onde Israel e eles possuem grandes fazendas. Então, quando eu viajei para Israel, eu visitei Kibbutz. Kibbutz é um local onde tem por volta de 60 fazendas. E essas fazendas são grandes e cada fazenda tem uma comunidade que, se for grande, chega até 1.000 famílias morando dentro de uma fazenda só. Então, toda vez que eu ia para Israel, eu visitei a região de Kibbutz. Então, lá é um local onde não existe hierarquia, todos eles vivem
realmente numa mesma posição, eles não gostam de criar desigualdades. Então, é onde várias pessoas do mundo se reúnem para plantarem e viverem em harmonia. Então, eles haviam plantado e viviam muito bem na fazenda deles. E é por isso, eu sei que o povo de Israel se satisfaz com a vida em kibbutz. Há uma outra fazenda ali do lado que é Moshab. Moshab é uma propriedade privada de uma pessoa, mas ele cede o campo para as pessoas plantarem. Do kibbutz e Moshab são duas regiões e é um lugar que realmente foi criado no deserto mas eles conseguiram criar uma plantação imensa. Então, grandes políticos realmente normalmente eles são de kibbutz, a origem deles, e eles estavam fazendo uma grande celebração, festival em kibbutz, em Moshav também, mas de repente Hamas atacou a Israel. Então, por volta de 260 pessoas que estavam numa festa de celebração ali, realmente morreram. E por volta de 150 pessoas foram pegas como reféns desse mesmo festival musical que eles tinham. Então, Israel considera a vida de cada cidadão muito preciosa. É por isso que eles estão realmente batalhando para tentar resgatar. E Israel, eles retaliaram a Hamas, da Palestina. Então, naquela região da Gaza, por volta de 3.500 palestinos já morreram dentro de uma semana. Então, é um grande problema que nós estamos tendo. E se nós olharmos para Israel, o exército israelense estão realizando o cerco à faixa de Gaza, somente estão aguardando para adentrarem com a infantaria. Então, o que eles deram de anúncio foi que dentro de 24 horas todos os palestinos devem evacuar da região norte da faixa de Gaza, porque eles querem devastar a faixa de Gaza para aniquilarem Hamas. Então, a pretensão deles é destruir todos desse grupo terrorista Hamas. E como vocês já sabem, realmente os Estados Unidos jamais desiste de Israel. Então, eles já trouxeram os seus porta-aviões até o mar Mediterrâneo, trouxeram os seus jatos. Então, é um grande problema. E o Irã intervindo neste meio. Nós podemos dizer que a última guerra do mundo vai acontecer. Então, olhando para esse contexto onde o Irã está, ele controla realmente grande parte dessa força islâmica radical que está presente na região. Então, se o Irã realmente começar a intervir, realmente maiores problemas vão de acontecer. Então, nós podemos dizer que o Líbano e a Síria, que fazem fronteira com Israel, Síria perdeu parte do seu terreno para Israel. Então, onde tem o Mar da Galileia atrás, na parte norte, tem uma região chamada Golangon, local muito importante para a Síria, que eles perderam na Guerra dos Seis Dias. E de lá eles atiraram foguetes, mísseis. E do Líbano nós temos o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista também. E eles possuem um exército muito mais poderoso do que o de Hamas. Então, o Hezbollah, eles possuem esse grupo radical com realmente inúmeras armas, e eu vi no jornal. E de lá também eles atiraram mísseis contra Israel. Então, todos os países em volta de Israel são árabes. Então, você dizer que eles são um poder árabe, quer dizer que todos eles são muçulmanos. O que isso quer dizer? Que são aqueles que servem a Allah. Eles criaram um Deus que nem existe. Ele chamou Allah como o criador deles. E eles dizem que havia um homem chamado Mohammed que recebeu o chamado de Allah.
E ele veio como profeta de Alá para essa terra. Então, parte do Antigo Testamento da Bíblia que nós temos agora, e com as coisas que ele ajuntou, ele fez uma mistura e transformou uma Bíblia falsa, que nós podemos dizer que é o Corá, o Corão. Então, nós podemos dizer que os muçulmanos são poderosos, porque nós temos 55 países que são islâmicos no mundo. Por volta de 20% da população mundial são islâmicos. Então, se nós pensamos que nós temos por volta de 8 bilhões realmente neste mundo, então eles dizem que é por volta de quase 2 bilhões ou 1,5 bilhão deve ser tudo islâmico no mundo. Então, o poder muçulmano neste mundo, de forma religiosa, política ou militar, em diversas formas, eles são inimigos de Israel. Nós podemos dizer que eles sempre são inimigos de Israel, sempre viveram guerreando contra Israel há anos. São 55 países muçulmanos e por volta de 2 bilhões de pessoas muçulmanas. E todos esses muçulmanos, eles possuem um objetivo: é transformar este mundo em um mundo muçulmano, em um mundo islâmico. Então realmente dá um grande medo. E eles vivem por Alá, um Deus que não nem existe. Eles entregam a vida deles por Alá. Então, desde pequeno, eles são treinados para guerrearem contra Israel. Com 10 anos de idade, eles são armados com armas de verdades. E assim, nós podemos dizer que os muçulmanos, eles querem transformar todas as nações deste mundo em nações muçulmanas. No nosso país também nós temos muitos muçulmanos. Pelo mundo todo, eles estão bem infiltrados. E para isso, o objetivo principal deles é destruir a Israel. Então, esse é um dos objetivos dos muçulmanos também. E é por isso que neste mundo, seja de forma religiosa, seja de forma militar, nós temos dois grandes poderes reais que existem, que estão apontando as suas armas, que é Israel e os muçulmanos. Então, é por isso que o tema da palavra de hoje, o pessoal da mídia me ligou perguntando o tema, e eu disse, vamos colocar o tema como Israel e muçulmanos. É por isso que na palavra que nós já ouvimos de hoje, Salmos 83, vamos pensar um pouco sobre isso. Vocês conhecem sobre Israel? Após o dilúvio, a família de Noé, principalmente descendo dos montes de Ararat, durante 500 anos eles viveram perto daquela região. E onde era o Jardim do Éden, a localização mais importante para a região do Iraque, pelo Golfo Pérsico. E antes de entrarem ali, nós temos as planícies do Sinai. E ali as pessoas começaram a se reunir e começaram a dizer: não vamos nos afastar. Vamos construir a nossa cidade, vamos construir uma torre aqui. E assim, como vocês conhecem muito bem, foi a Torre de Babel. E aquela Torre de Babel, quando começou a ser construída, eles queriam que a Torre de Babel alcançasse os céus. Então, nós podemos ver que aquele é o início da ideologia de se tornarem divindades, superarem o Altíssimo. Então, nós pensamos, por que eles fizeram isso, né? Como em Salmos 14, então, o Senhor Deus, quando olhou dos céus para ver se tem algum problema, não havia ninguém que fizesse o bem, não havia ninguém que buscasse ao Deus. E naquele tempo era a Torre de Babel, onde todos eles estavam corrompidos.
o homem se partir de Deus para se corromper é em um instante. Passaram 500 anos depois do dilúvio e toda a humanidade já havia se corrompido. E no meio de todo aquele povo, tem um espírito que foi criado conforme a imagem de Deus. É por isso que nós podemos dizer que é um espírito. E as pessoas elas têm essa religiosidade. A religiosidade é você buscar um ser onipotente. Então, eles buscavam o Deus no sol, na lua, nas estrelas, idolatravam a natureza. Então, eles diziam: nós temos o Deus do mar, o Deus das montanhas, o Deus dos céus. E assim eles criavam ídolos e começaram a idolatrar vários deuses, ídolos diferentes. E naquele meio, se o Senhor Deus simplesmente tivesse deixado aquela humanidade daquele jeito, eles teriam ido para a perdição e teriam perecido. Mas o Senhor não os abandonou. O Senhor procurou os homens novamente. E naquele local onde a Torre de Babel foi construída, o Senhor ele escolheu um homem ali. E nós podemos dizer que é Abraão. Como em Gênesis capítulo 12, primeiro era Abrão, depois Abraão. E a descendência de Abraão foi escolhida como o povo santo escolhido nessa terra, que é o povo de Israel. Abraão teve a Isaac, Isaac a Jacó. E nós podemos ver que o nome Jacó, que é o neto de Abraão, foi dado o nome para o povo de Israel, que é Jacó, Israel. Em outras maneiras, podemos dizer que são os hebraicos, o povo hebreu, que estavam construindo a torre, as pirâmides, as construções no Egito. E eles têm um significado de que é um povo de Deus, um povo forte. Então, se nós olharmos para os hebreus, eles não utilizam para si mesmo. Os israelenses não gostam de usar a palavra hebreu. Hebreu é o que outras nações chamavam o povo de Israel de hebreus. O que os outros povos também hoje em dia utilizam muito? Que eles são judeus. Por que judeus? Porque desde o quarto filho de Jacó, Judá, e ele fazia parte de uma das 12 tribos de Israel, e quando formou-se a divisão dos dois países, houve o reino de Judá. E Judá também, resumindo, eles se diziam o quê? Judeus, quer dizer que eles são desta nação, Judá, que é o que durou por mais tempo entre a nação de Israel. Então, se nós olharmos realmente na palavra, o Senhor já disse que escolheu o povo de Israel dentre todas as nações deste mundo para a sua aliança. Quer dizer que o povo de Israel foi escolhido pelo Senhor Deus. Por que Deus escolheu a Israel? Então, realmente, não quer dizer que eles são pessoas. Realmente, já preguei várias vezes. O Senhor não escolheu porque eles serão abençoados ou serão um povo poderoso. Não. É porque o Senhor Deus criou este mundo. O Senhor Deus realmente durante 6 dias criou todas as coisas deste mundo, o céu, a terra, todos os animais, inúmeras espécies neste mundo. Então, para manifestar, para conhecerem ao Deus Criador, o Senhor manifestou através da sua criação, que é o Deus invisível, manifestou seu poder através da criação, nós podemos conhecer muito bem. Mas também, realmente, o Senhor ele manifesta, realmente, todas as coisas podemos ver a existência de Deus, que é o Deus Criador. E a sua grandiosidade, a sua sabedoria, o seu poder se manifesta desse jeito. As pessoas mesmo que olhassem para isso, tem pessoas que nunca pensam, quem criou? Não é? Eles não estão nem aí. Tem pessoas que não pensam na comida, no ar, na água. Então, eles não sabem sobre esse Deus que fornece tudo o que é necessário para a nossa vida para sobrevivermos. Então, é por isso que, já que eles não pensam sobre esse Deus, o Criador que fornece todas as coisas para nos manter, então, o Senhor Deus, realmente para toda a criação deste mundo, porque o Senhor Deus ele permite todas as coisas que eles precisam, o sol, a lua e a criação. Mas o homem não pensa no Senhor Deus, mas já que ele possui o Espírito, que é a imagem do Senhor, ele busca o ser superior. Então, mas o homem, ele se corrompeu por conta do pecado, ele se afastou de Deus.
E o Senhor Deus, ele julga todo este pecado. O Senhor há de castigar, porque o salário do pecado é a morte. Então já está ordenado que os homens morram uma vez, depois disso vindo o juízo. Então, mas também o Senhor Deus, realmente ele amou os homens. Então, mesmo que haja muito pecado, o Senhor amou os homens. O Senhor soube que eles iriam ir para a perdição. E isso não é o que o Senhor Deus deseja. O Senhor Deus deseja que eles possam ser salvos. Então o Senhor ele permitiu um caminho para serem salvos. Logo, o Senhor ele permitiu o seu Filho unigênito com formato de homem para este mundo. Então nós podemos dizer que é o Senhor Jesus. Então esse Senhor que não tem pecado, ele morreu pelas pessoas do mundo. Então quer dizer que um homem só ele morreu por todas as pessoas do mundo. Então quer dizer que esse evangelho foi pregado por todo mundo. Quando nós compreendemos essa verdade, nós recebemos a salvação, nós recebemos esta graça. Logo, nós conhecemos essa graça, nós cremos e nós recebemos a salvação. Então, mas o objetivo do Senhor Deus ter escolhido o povo de Israel é porque olhando para todo o povo de Israel, realmente nós podemos conhecer que Deus está vivo, nós podemos conhecer o poder de Deus. Então nós podemos dizer que ali também existe a personalidade de Deus, que as pessoas não sabem quem é Deus. Algumas pessoas falam, que incrível, a pessoa é bonita, ou a pessoa é feia. Então, as pessoas conhecem a aparência dos outros, mas para você conhecer a personalidade de alguém é difícil. Você não sabe o que ele está pensando, como está o coração daquela pessoa, qual o objetivo de vida daquela pessoa. Então, mas realmente você só consegue descobrir quando você é íntimo, quando você está perto daquela pessoa. Então, da mesma maneira, para você poder conhecer o Senhor Deus de forma concreta, o Senhor Deus escolheu o povo de Israel. Quer dizer que o povo de Israel foi escolhido, não é porque o Senhor Deus queria permitir a bênção somente para eles, a graça para o povo de Israel, mas sim que através do povo de Israel possa ser manifesto quem é Deus. Quer dizer que a história do povo de Israel é a obra-prima de Deus. Nós podemos dizer que o povo de Israel ser destruído, ser restaurado, todos esses fatores, é para ensinar quem é Deus. É por isso que em Salmos 59, 13 também, realmente dentro de Israel, realmente todos os lugares onde o Senhor ele governa, ele permite para que Israel possa ser conhecido até os confins da terra. Por quê? Para que as pessoas do mundo possam olhar e dizer: nossa, quem está por trás de Israel é Deus. Então, para que possam conhecer isso. Porque quando nós aprendemos a Bíblia, nós aprendemos, nossa, realmente a história de Israel, realmente a destruição, a restauração deste povo depende de Deus. Então, nós podemos dizer que o povo de Israel é a obra-prima de Deus, é o plano de Deus. Então, até os confins da terra. Porque quanto mais nós aprendemos a Bíblia, nós podemos ver que o Senhor escolheu o povo de Israel. Então, desde Abraão, desde Jacó, realmente eles foram primeiro para Egito, porque queriam fugir o quê? Da fome. Porque nós podemos ver que o Egito era a civilização mais poderosa, mais bem desenvolvida naquela época. Então, se nós olharmos para a história da humanidade, nós não podemos deixar de estudar sobre o Egito. Mas o Egito não tem registros exatos sobre o Egito. Nós sabemos que eles eram uma potência, mas não temos detalhados registros sobre o Egito. Então nós podemos ver que realmente o Senhor escolheu Moisés como profeta de Moisés para resgatar o povo hebreu que também não estava tão bem registrado na história do Egito. Então, isso nós podemos ver na palavra de Gênesis ao Êxodo. Realmente, desde a maneira como nós estudamos na história da escola, é tudo igual. Nós podemos ver que o Senhor escreveu a história a partir de Moisés. Então, a história que nós temos sobre o Egito é a partir de Moisés. Então, quer dizer que nós podemos ver que desde o Jardim do Éden, toda a Torre de Babel até o Egito. E a última Bíblia que está escrito sobre o Apocalipse, que é o domínio de Roma, que foi escrito. Então, podemos ver que desde a história do Egito, realmente Roma, quando estava dominando todo este mundo de forma forte, nós podemos ver que o livro foi escrito, a Bíblia foi escrita em 66 livros diferentes. E isso são livros
realmente que contam sobre a Babilônia, a Síria, Pérsia, Roma. Então, tudo é igual conforme a Bíblia. Não está nada diferente. Tudo que nós estudamos na escola também é igual nas Escrituras. Então, desde o tempo de Roma, realmente tudo já está escrito. Então, nós podemos ver que todo o trabalho, a história da humanidade ali está escrito. Então, o que há de acontecer no futuro, como há de ser as coisas, tudo já está escrito. Então, quer dizer que tudo vai acontecer conforme a vontade do Senhor Deus. Então, mas quem é que está no centro dessa história? O povo de Israel. Se nós abrirmos o mapa mundi e observarmos, podemos ver que Israel está no centro do mundo. Nós olhamos para o mar Mediterrâneo. O que significa Mediterrâneo? Mediterrâneo quer dizer que o quê? No centro do mundo? Mundo médio. Então quer dizer que o povo de Israel estava no centro do mundo. O Jardim do Éden estava no centro do mundo. Quer dizer que a partir dali, o Senhor permitiu aquela terra para o povo de Israel, que nós chamamos da terra da Palestina atualmente. E é por isso, Ezequiel 38, o Senhor fez residir o povo de Israel no centro da terra. Quer dizer que realmente pela geografia eles estão no centro da terra. Todas as coisas acontecem através de Israel no centro da terra. Então nós aprendemos sobre a história da humanidade. Então, quando nós estudamos a Bíblia, não precisamos estudar a história da humanidade, porque nós podemos ver que desde quando Egito governava, realmente com um grande poder bélico, eles também tinham o quê? Os hebreus, Israel como seus servos. Então tem uma relação direta sobre a Síria, sobre a Babilônia. Toda a história dessas grandes nações tem a história de Israel. Porque quando Israel estava sob o domínio da Babilônia, eram os 70 anos que a Babilônia estava no ápice da sua civilização. Roma também, enquanto eles dominavam diversos países. Se nós olharmos no período histórico, Israel está no centro do reinado deles, do império deles. Então, nós temos diversos países pelo mundo todo, temos países fortes, fracos. Então, mas o país que tem a maior influência no mundo, sabem qual é o país que domina este mundo? A economia quem dirige o mundo, nós podemos dizer que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país incrível. Mas quem é que dirige os Estados Unidos? É o presidente dos Estados Unidos. E quem o dirige, quem controla a política, são os judeus. Os judeus do mundo controlam os Estados Unidos. Eles controlam até o presidente dos Estados Unidos pelas costas. Quer dizer que eles realmente balanceiam essa economia do mundo. E é por isso que a economia é a coisa mais importante. Então, a economia dos Estados Unidos, realmente quem segura? Família Rockefeller. Então nós não estamos falando sobre uma história inventada. Eu não sou alguém defensor de Israel, eu não sou uma pessoa dita sionista. As pessoas se assustam quando falam sobre isso, mas é verdade. Então, realmente, quem tem esse grande poder, realmente nós podemos dizer que é os Estados Unidos, com essa família Rockefeller. E alguém que é mais poderoso que a família Rockefeller nos Estados Unidos, que é também família judia, é na Europa, o Rothschild. Então quer dizer que todas essas grandes famílias judias, esses judeus, detêm um grande poder econômico no mundo. Então nós podemos dizer que a economia e política, a economia política, então está na mão deles. Então os outros países também, por fim, mesmo que neguem, os judeus estão ali. Aonde há política, é necessário um imenso dinheiro, um imenso fundos para manter a política. E os judeus estão atrás da política. Então, eles fazem o lobby, eles que realmente financiam. Então, nós podemos ver. E realmente são várias coisas que eu já preguei. Então, nós sabemos que Israel são realmente poderosíssimos. Como em Deuteronômio capítulo 7, o Senhor já escolheu o povo de Israel e os chamou
que realmente o povo é escolhido pelo Senhor Deus. Então, o Senhor Deus tem escolhido o povo de Israel. Então, não é porque realmente eles sejam o maior do mundo, mas é porque eles são os menores. O Senhor escolheu a Abraão. Realmente o Senhor tem escolhido realmente todo Israel. Nós já se passaram por volta de quase 4.000 anos. O povo de Israel, eles foram espalhados por todo o mundo pelo pecado de terem rejeitado ao Senhor. Então, quando você peca, você se desobedece completamente à palavra do Senhor Deus. Quando você peca contra o Senhor Deus mostra como modelo, como um exemplo, dizendo que Israel é atormentado, devastado. Então é por isso. Como é que o Senhor ele espanca a Israel? O Senhor levanta uma outra nação poderosíssima para bater em Israel. Então Israel, já que ele não pode fracassar, o Senhor restaura Israel novamente. Então o Senhor vai e bate com força, mas também levanta com certeza. É por isso que se nós olharmos no Antigo Testamento, realmente Israel, quando desobedecia, eles fracassavam e eram restaurados, e isso se repete continuamente, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E se nós olharmos na história do povo de Israel, nós podemos dizer que é a história realmente do milagre. Em Deuteronômio capítulo 4, o Senhor Deus ele criou toda a criação. E até hoje, houve algo parecido, algo similar? Não houve. Realmente, de um país grandíssimo, o Senhor tem resgatado Israel. Realmente já houve algo assim? Não houve. Realmente porque tem resgatado daquela civilização chamada Egito. E Israel, eles partiram realmente das suas terras iniciais para irem para o Egito por conta da fome, da seca. E depois, na época de Moisés, Moisés disse que realmente era o quê? O Israel é povo de Jeová. Então eles falaram, Jeová, quem é esse Deus Jeová? Se vocês quiserem servir, sirvam os deuses do Egito. Esse Deus Jeová não existe. É por isso que ele foi e perseguiu o povo e não libertou. É por isso que ele passou pelas 10 pragas. E a última praga, que era a morte do primogênito no Egito, ele, sofrendo, libertou. Então podemos ver que realmente o povo realmente do Egito já que estava sofrendo tanto, eles falaram, realmente não vai dar mais. E eles libertaram o povo. Então nós podemos ver que realmente o povo de Israel saíram do Egito com Moisés e dá em torno de quase 2 milhões de homens adultos. Então, no total, deve se dar 6 milhões de pessoas, até adultos, crianças e mulheres. E eu fui até no Cairo antes, e eu fui ver, realmente, de ônibus, qual era o trajeto que o povo de Israel havia feito. Tá, ao lado direito, nós vamos com o Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, ele é uma cor vermelha. Por quê? Lá é bem profundo. E tem uma mar bem vermelha a cor. E quando você vai indo por lá, você vê que realmente não tem passagem para o outro lado. Mas o Senhor trouxe a Moisés e abriu o caminho do Mar Vermelho. Fez com que se formassem paredes lado a lado do Mar Vermelho. Quer dizer que no meio do mar um caminho se abriu. Imaginem só isso. O povo de Israel passou por lá. Então, se nós olharmos ali, se eles libertassem a todos, não haveriam pessoas para trabalhar por eles. É por isso que o coração do faraó se tornou duro. E ele começou a perseguir o povo de Israel para tentar restaurar os seus escravos. E até que todo o povo de Israel pudesse passar, o exército do Egito, enquanto estavam correndo, o Senhor permitiu uma coluna de fogo. E quando todo o povo de Israel passou, o Senhor fechou essa coluna de fogo. Então nós podemos ver que todos eles morreram afogados no mar vermelho. Então, se nós olharmos os filmes, aparecem essas cenas, e isso não é uma história inventada. Como é que Deus não vai conseguir fazer uma coisa dessa? Claro que ele consegue. Deus criou o planeta Terra. Está fazendo ele a uma rotação, realmente com uma velocidade extraordinária, girando, flutuando sobre o espaço, girando sobre o sistema solar. E enquanto ele faz esse movimento, nós podemos ver que o Senhor, que faz toda essa rotação da Terra, que mantém o nível do mar também através da Lua, mantém a maré. Olhem só tudo isso. Então, realmente, Israel conseguiu passar e o Egito não. Então, por que que lá é chamado de Mar Vermelho? Mar Vermelho, porque lá nós temos um- uma quantidade imensa de corais vermelhos. Então, é Mar Vermelho. Então, as pessoas passavam e sempre olhavam e chamavam de Mar Vermelho por conta da cor da água, por conta dos corais vermelhos ali embaixo.
E depois desse acontecimento, realmente muitas pessoas viram na Bíblia e eles foram com mergulhadores e começaram a investigar o Mar Vermelho para ver sobre essa história da passagem do Mar Vermelho. E eles viram rodas de carroças, cadáveres ali dentro. Então há corais por todas as carroças, charretes que o Egito utilizava. Então eles realmente possuem sinais do que o Egito afogou e morreu ali. Então nós podemos dizer que realmente desde aquele tempo, nós podemos dizer que como o Egito ele fez aquela travessia para perseguir o povo judeu e morreram na água. O povo de Israel ter passado por lá, realmente um dos pastores que fez essa pesquisa, ele se encontrou comigo. Então ele me deu uma pedrinha, realmente mostrando como era o exemplo do povo judeu passando, e eles falaram que era uma das pedras que eles haviam deixado, que era o formato de pessoas que eles deixaram construídos ali. E estava escrito em hebraico, então está escrito Jeová. Eu recebi um presente desses, que era uma pedra, como se fosse um artefato, né, que foi encontrado na região. Eu tenho até hoje dentro do meu escritório. Se nós olharmos para a história do povo de Israel, é a história do milagre. Na hora de serem destruídos, eles são destruídos por completo. Na hora de serem restaurados, são restaurados por completo. Então, esta é a história de Israel. Em Josué, capítulo 23, versículo 10, quando nós olhamos o povo de Israel pelas planícies do Sinai, eles atravessaram por lá e eles foram para a terra dada para o seu pai Abraão. Então, era 430 anos no Egito, ao saírem do Egito. Passaram 40 anos realmente no deserto. Então, nós podemos dizer que durante 420 anos, 480 anos praticamente, eles não existiam. Então, 7 grandes nações, eles foram lá e dominaram aquela terra enquanto eles não estavam por lá. E o povo de Israel queria verificar como era aquela terra e enviou 12 espiões para lá. E os 12 espiões viram que eles eram o quê? Gigantes. Eram imensos. E eles tinham realmente armas de ferro, aço. Então o povo de Israel olhando para eles se assustaram. Eles eram o quê? Pequenininhos. Eles eram como gafanhotos. Eles começaram a falar: Nossa, nós vamos morrer se nós formos contra eles. Eles começaram a falar: Vamos voltar para o Egito, nós vamos sobreviver. Mas Josué e Caleb falaram: Não, vamos lá, vamos batalhar, vamos lutar. E eles foram e venceram depois dessas grandes nações. Então, Josué capítulo 23, versículo 10, é por isso que eu não estou procurando as palavras, porque não temos tempo. Então, eu vou só citando as palavras, tá bom? Mas, então, Israel, eles não tinham armamento, eles não tinham realmente nada realmente estruturado. Mas, naquele tempo de Canaã, realmente as 7 nações eram gigantes. Josué e Caleb falaram: Não, aquela terra, o Senhor Deus, ele nos deu, eles são a nossa comida. Vamos lá. E assim, eles foram, lutaram com a grande, forte 7 nações e venceram. Então, o Senhor já disse que um perseguirá a 1000, porque Deus lutará por vós. Como Josué capítulo 23, versículo 3, o Senhor já disse. Realmente, se Deus lutar por nós, não é 1000, pode ser até 10.000. O Senhor Deus vai permitir para que possamos lutar e vencer. Então, o Senhor Deus permitiu e assim eles expulsaram todos e venceram. E ali não acaba simplesmente com isso. Todas as nações que foram contra Israel, realmente foram derrotados por completo. Mas quando eles pecavam contra o Senhor Deus enviava outras nações para derrubá-los. Então, Israel não pode fracassar, porque senão o nome de Deus vai ficar sujo. Então, o Senhor, ele restaura Israel. Então, quando o Senhor Deus está com Israel, nenhum país pode vencer a Israel. Então, nós podemos ver que Jerusalém, desde o tempo de rei Ezequias, quando eles lutaram contra a Síria, os 180 mil soldados da Síria vieram para atacar Jerusalém, dizendo, fazendo seco, vamos destruí-los. Porque o rei Azuru havia enviado seu grande exército para demolir a Israel, dizendo, vamos ver se o vosso Deus, Jeová, há de
protegê-los. E quem é que pode ir contra essa minha imensa nação? Não tem como. Ele disse, realmente eu vou destruí-los por completo. O rei Ezequias, ele levou essa carta e levou para o Senhor Deus, dizendo, Senhor Deus, olhe para isso. O rei Azuru está falando mal, está blasfemando contra o Senhor Deus. E assim apareceu Isaías naquele momento. Disse, hoje à noite mesmo, eu vou te destruir. Então, o reino da Síria, realmente gigante, 180 mil ajuntados ali. Agora Israel estava sem comida, estavam quase perecendo. Mas naquela noite, o Senhor Deus enviou o seu exército de anjos. Os 180 mil foram totalmente mortos, sem restar nenhum. E isso está escrito em Isaías capítulo 37. Então, se nós olharmos de manhã, 187 mil só cadáver ali. Como pode uma coisa dessa? Então, isso se repete continuamente na história do povo de Israel. O pecado de terem rejeitado a Cristo não pode ser perdoado. O Senhor, ele ajuda o povo de Israel. Mas o povo de Israel, o quê? É o Messias, é o Salvador deles. O Senhor, para salvar o povo de Israel, enviou a Jesus Cristo. Mas se nós olharmos no Antigo Testamento, ele tem enviado a Jesus Cristo, existem duas promessas. Então, primeiro, é o Senhor Jesus que precisa morrer pelos pecados deste mundo. E assim o evangelho vai ser pregado por todo mundo. E assim, realmente, os homens são resgatados do inferno, realmente, do poder do domínio. Então, o Senhor precisa dominar contra eles primeiro, para salvar o espírito do homem. E assim, para que todo homem que assim compreender, crer nessa verdade, possa receber a salvação. E nesse último tempo, o Senhor ele permite a restauração do povo judeu. Então nós podemos ver que o grande reinado de Cristo é formado ali. Depois eu posso pregar sobre isso. Então nós podemos ver que o reinado nessa terra. Então realmente realmente maravilhoso do que o Jardim do Éden. São os 1000 anos neste mundo. Novo céu e na nova terra. Mas, por conta desse pecado de eles terem rejeitado ao Senhor, realmente eles foram espalhados por todo o mundo. O Senhor Jesus realmente morreu 33 anos depois de Cristo, e 37 depois da morte do Senhor Jesus, que é 70 depois de Cristo. Primeiro, Pilatos havia dito, como é que vamos matar esse Jesus que é inocente? Não tem como. Então, mas os judeus, eles mentiram, eles falaram, aquele homem, ele se opõe a César, realmente ele está dizendo que ele é o rei, ele está tentando o povo, ele está mentindo, por favor, matem-no. E eles disseram para matar a esse Jesus, e ele disse realmente que o sangue dele, desse homem inocente, caia sobre vós, vossos filhos, porque o povo pediu. Então, realmente o pecado naquela época e sempre não vai ser pago enquanto o sangue não for derramado. E o povo disse o quê? Ótimo, que caia o seu sangue sobre nós e nossos filhos. E assim aconteceu. O Senhor Jesus, ele realmente encarregou todos os pecados deste mundo e morreu. Então, os judeus, eles têm o pecado de terem rejeitado o Senhor. E o valor desse sangue foi cobrado 70 depois de Cristo, quer dizer, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, passaram 37 anos, 70 depois de Cristo. O general Tito de Roma invadiu a Israel. E ali matou 1.100.000 judeus naquele mesmo dia. Quer dizer que ele destruiu, incendiou o castelo. E ele os espalhou por todo o mundo. Então, a partir daquele momento, durante 1.600 anos, realmente o povo de Israel foi perseguido. O povo de Israel, eles terem sido destruídos, realmente desde o tempo de Judá. Realmente é porque eles, por conta do pecado de terem rejeitado, porque eles serviram ídolos. Ou seja, na Babilônia, na Pérsia, Roma, todos eles foram perseguidos por muitos tempos. Por que os judeus eles eram perseguidos? Porque realmente eles desobedeceram ao Senhor e eles esperavam um Messias para resgatá-los. Mas por que eles recusaram o Messias quando ele chegou? Porque eles esperavam Jesus que desse a liberdade, Cristo que desse a liberdade de Roma dominasse o mundo. Mas não foi assim. Então, durante 1900 anos, eles passaram por vários sofrimentos. Eles morreram por todos os lugares que eles passavam no mundo. Olhem quantos judeus morreram.
Então, realmente não existe nenhuma outra nação no mundo que tenha uma história mais sofrida que Israel. Então, pensem bem. Realmente, 6 milhões de judeus terem morrido na Segunda Guerra Mundial. Olhem só, antes também, morreram quantos? Seja na peste negra, seja por várias epidemias que haviam pelo mundo. Realmente, eles sempre diziam, foram os judeus são culpados, mataram. Nas cruzadas, durante 200 anos das cruzadas, olhem para todos os lugares que os judeus estavam. Onde cruzadas realmente encontravam, eles matavam, chamavam de povo que matou Jesus, o povo maligno. Então, o pecado de terem rejeitado a Jesus é imperdoável. Então, realmente, esse povo realmente que rejeitou ao Senhor. Então, eles realmente receberam esse castigo durante muito tempo. Então, o Senhor, ele está ensinando que realmente, se os judeus sofrem desse jeito, imagine os gentios se recusarem ao Senhor Jesus. Porque se assim se faz ao madeiro verde, o que se fará ao seco? Vai queimar melhor ainda. Quer dizer que vai ser incendiado. Está falando sobre os judeus, que é o madeiro verde, e o madeiro seco, que são os gentios. O que é que vai acontecer? Então, quer dizer que a graça da salvação, realmente, como é que vai acontecer? Então, realmente é a mesma coisa de eles terem recusado o Senhor. O pecado de rejeitarem o Senhor. Então, realmente, nós não podemos pensar, nenhum pecado que seja na moral, baseado na moral, na ética, na lei do mundo, que seja imperdoável. Tudo é perdoável, mas o pecado de não crer no Senhor Jesus é imperdoável. É por isso que no Evangelho de João já disse que o pecado de não crer no Senhor é imperdoável. Então quer dizer que o pecado realmente de você negar o Senhor Jesus realmente não tem como. Porque você está negando o Senhor Jesus, então quer dizer que é imperdoável. Por quê? Você está dizendo o quê? Não creio, eu não quero ser perdoado. Então, esse pecado de realmente recusar o Senhor, de não crer, isso é pecado. Então, pensem bem, uma pessoa já foi sentenciada à morte, falta somente o dia para receber esse castigo, a sentença de morte para ser realmente contabilizada. Pensem bem, uma pessoa que não crê no Senhor. Ele está dizendo, eu sou uma pessoa que já estou julgado para ir para a morte. O Senhor já disse que vai salvar, mas se essa pessoa não aceita, ele vai morrer. Então pensem só, uma pessoa que ainda não tem certeza da salvação precisa receber a salvação. Não existe outra oportunidade, tem que ser agora. Então eu sempre prego sobre isso. Então o povo de Israel, realmente, enquanto foram espalhados por todo o mundo, durante 2000 anos eles sofreram tanto. Realmente, eles foram devastados, mas eles não são o quê? Aniquilados, não são exterminados, porque o Senhor Deus tem que demonstrar, através do povo de Israel, no último tempo, de que Deus está vivo, Deus não está morto. Então, mesmo que o país fracasse, se nós olharmos até o povo de Israel, desde aquele tempo de que eles foram demolidos e começaram a ser colonizados, que é 500 a.C., até hoje, durante por volta de quase 2.600 anos, eles viveram realmente sem uma terra deles. Todos eles olhavam para Israel e diziam: Israel? Não, eles não possuem país, eles só são uma nação que sofre. Mas o Senhor fez o quê? Depois desses 2.000 anos, durante esses 2.600 anos, o Senhor fez com que eles voltassem para Israel, restaurassem a independência, tivessem o seu poder, as suas terras novamente. Até hoje, nós podemos ver que desde 300 anos atrás, durante 2.700 atrás, ou 2.600 anos atrás, conforme já foi escrito na profecia, em 1948, a independência do povo de Israel foi declarada. Então nós podemos ver que é exatamente 70 anos atrás. Então nós podemos ver realmente fazem quantos anos que eles ficaram sem poder, sem o país deles, durante mais de 2.000 anos. Foram expulsos das suas próprias terras já de 2.000 anos atrás. Então olhem só isso. Realmente quem fez esse trabalho? Se não for Deus, é impossível. Então, o povo de Israel, depois que eles pediram a independência, olhem só, já aconteceu a Primeira Guerra Árabe. A Primeira Guerra Árabe. Então, nós podemos ver que depois aconteceu a Segunda Guerra Árabe e eles venceram. Em 1973, em outubro, olhem só, aconteceu a Terceira Guerra do Oriente Médio, a Primeira Guerra Árabe. Então, olhem só, foi a maior guerra que havia acontecido. Ali, começando do Egito, o presidente Nasser, daquela época, ele olhando para Israel, realmente ele
olhou comparando com a sua nação, os árabes também no Oriente Médio, eles eram poderosos. O Nasser, naquela época, realmente era incomparável. Ele achava que era uma brincadeira, porque Israel, um país minúsculo, sem poder nenhum. E eles falaram: nossa, agora, dessa vez, vamos ganhar. Dessa vez, sem erros, vamos criar uma aliança árabe e vamos atacar a Israel. E eles foram e cercaram Israel. Israel só foi cercado, não podia nem sair, nem entrar, não tinha nada para poder fazer. Só estavam esperando a ordem de Nasser para atacarem, para eles aniquilar, exterminarem o povo judeu do Oriente Médio. Naquela época, a população de Israel era de 2 milhões e 250 mil. Eles eram bem pequenininhos, era como se fosse o tamanho do Distrito Federal. Era um pedaço tão pequeno e realmente, olhem só, os árabes, que eram 100 milhões de árabes vindo para a guerra. Então, realmente só esperavam a ordem para destruírem tudo. Então, todas as nações do mundo falaram: ah, Israel conseguiu a independência faz tão pouco tempo, mas agora vai ser aniquilada. Nossa, que pena. Mas, sem desconfiança, eles conseguiram vencer. Durante os 5 dias que iniciou essa guerra, até durante 6 dias eles guerrearam. Israel venceu em 6 dias. Então, eles tomaram a planície do Sinai. E ao norte eles pegaram Golão. Pegaram a território da Síria também. Nasser havia se rendido porque Israel disse que iria destruir Cairo se eles não desistissem. Então, os árabes eles desistiram e os prejuízos que eles receberam foram imensos, mas de Israel era pouquíssimo. Então, 1973, começaram a guerra, foram totalmente cercados, mas em 6 dias conseguiram toda a soberania pela região. Então, olhem só isso. O mundo todo se assustou. Então, este é um trabalho feito por Deus. É por isso que em Ezequiel, capítulo 36, é o Senhor que restaura o povo de Israel. O Senhor não restaura o povo de Israel porque tem pena deles, não é por eles, mas é que através deles o nome de Deus seja santificado. Quer dizer que o povo de Israel tem o nome de povo de Deus. É por isso que eles foram perseguidos por todo o mundo, eles eram sofridos, a terra deles foram assolados, e todas as pessoas do mundo diziam: ah, cadê aquele povo de Deus? Eles foram expulsos pelo mundo. Por que eles morreram de forma tão horripilante? Ah, eu acho que Deus está morto. É o que diziam. Onde está o vosso Deus agora? Então, o povo de Israel, por ter fracassado, algumas pessoas tinham grande poder, então falavam grandes coisas, clamavam, mas viu o seu filho agora que foi para a prisão. Imaginem, essa pessoa que gostava de demonstrar sua glória. O que ele vai falar? Todas as pessoas do mundo vão dizer: nossa, o filho dele já foi preso, então o pai também já deve ir para a perdição. Olhem só isso. Eles vão dizer: ah, onde está Deus de Israel? Seu povo já foi e pereceu. Onde está Deus? Então, o nome de Deus foi sujo. Então, para realmente santificar o nome de Deus, realmente ele restaurou o povo de Israel. Então, mesmo que o povo de Israel realmente tenha perecido, o Senhor já demonstrou que ele não está morto. Então, da mesma maneira, dessa vez nós podemos ir pela guerra também. Então, vamos começar falando sobre essa guerra que está acontecendo agora. Então, realmente, no dia 7 de outubro, como vocês sabem, era dia de sábado. Sábado é o quê? O dia de descanso. Então, quando aí eles chamam de Yom Kippur, Yom Kipp, que é a época da grande propiciação, é onde o povo de Israel eles trazem os sacrifícios. Então, tinha a grande época do sacrifício e também havia o dia de sábado. Então, pense bem, os árabes invadiram logo nesse dia, nessa data, na Terceira Guerra. Mas, realmente, eles podiam ser totalmente destruídos. E vocês sabiam que ali também podia acontecer uma guerra com armas nucleares? Naquele tempo, um dos generais, realmente, de Israel era o Meir. Meir, realmente, ele era um homem que ele sempre tinha no coração dele dizendo, realmente, vamos utilizar essas armas nucleares. Ele havia até
realmente autorizado o uso das armas nucleares. Então estavam preparando para usar armas nucleares. Os Estados Unidos já estavam quase decidindo, mas Israel conseguiu vencer tudo. Então eles falaram, nossa, parem. Então, porque quase que os Estados Unidos utilizou as armas nucleares. Israel também quase utilizou naquele tempo, porque eles tinham já armas nucleares. Então eles tinham o quê? 300 armas nucleares naquele tempo também. Aí até a atualidade. Então nós podemos ver que realmente no dia de sábado, Hamas de repente atacou a Israel. Eles queriam totalmente devastar a Israel. E Israel possui realmente a maior agência de inteligência do mundo, que se chama Mossad. E eles não souberam desses ataques. Não conseguiram prever e foram atacados. Até o Iron Dome, que é o domo de ferro, não conseguiu defender. Milhares de mísseis que caíram sobre a terra de Israel. Como é que eles conseguem defender? Não conseguem. Eu acredito que Hamas queria atacar, fazer um ataque relâmpago e destruir o máximo que podiam naquele tempo. Mas podemos ver que agora Israel está revidando. E ao meu ver, então eu não sei realmente como é que vai acontecer, mas eles mexeram com a pessoa errada. Porque será que Israel vai ser devastada? Vai perder? Não vai. Depois que Israel perdeu a sua independência, primeira, segunda, terceira guerra do Oriente Médio, a Primavera Árabe, até hoje, não tem como. Os árabes, eles tentam atacar a Israel, mas não adiantam eles tentarem atacar, porque Israel, ele revida em diversas vezes mais. E nessa vez também eles mexeram errado. Putin também. Ele achou que a Ucrânia ia se render em questões de dias. Mas já passou de 1 ano e meio de guerra. E agora já dezenas de milhares de soldados russos morreram. Então, grandes navios russos também foram destruídos. Então, olhem só para os tanques russos também. Então, como é que o exército ucraniano pode ser tão forte? Claro que existem realmente muitas perdas, sacrifícios. Então, mas nós podemos ver Zelensky do lado da Ucrânia, que também é judeu. Então, existe toda uma relação. Quer dizer que ele mexeu com as pessoas erradas. Então, dessa vez também. Então, eu acredito que realmente mexeram com a nação errada. Claro, não precisamos ver o resultado. Nós já sabemos que é claro. A Síria já interveio, o Líbano também, o Hezbollah. Realmente nós podemos ver que são os islâmicos radicais, é um grupo armado. Daqui a pouco é o Irã. Depois Israel vai ir com toda a força e assim virá o que? A última guerra. Existe todo o cenário. Ezequiel capítulo 38 já tem sobre isso escrito. Nesse último tempo, a guerra há de acontecer. Ezequiel capítulo 38, 39. Vamos na falar de Zacarias, Apocalipse também, até capítulo 19. Nós podemos ver realmente quem é que vai guerrear. Essa guerra não existe quem vai vencer, quem vai perder. É uma guerra para o Senhor julgar este mundo. Como Isaías capítulo 50, o Senhor já disse, você que está realmente iluminado com as suas lâmpadas. Realmente é a mesma coisa que você vai ser queimado pela própria luz, fogo que você acendeu. Isso quer dizer que os homens eles vão ser destruídos pelas próprias armas que eles construíram. Quer dizer que ele cavou um buraco e ele mesmo cai nessa armadilha, nesse buraco. Ele vai ser pego na sua própria rede e vai morrer. Quer dizer que eles vão explodir na própria armadilha, na própria bomba que fizeram. Então olhem só para armas nucleares. Vocês sabem quantas armas nucleares nós temos? Se nós contarmos até a Coreia do Norte, realmente mais os 9 países que possuem. Realmente são incontáveis os números. Então, não importa onde quer que essa bomba atômica esteja. Quando ela explodir uma vez, vai começar a explodir de todos os lados. Os cientistas dizem que só precisa de 30 minutos para você devastar esse planeta. E isso não é uma vez, é para queimar, incendiar esse planeta 100 vezes. Onde já se viu uma arma dessas? Então, já que não sabem, as pessoas dizem, vamos viver em paz, vamos viver uma vida alegre. Então, as nações estão brincando com fogo. Isso é um grande problema. Mas, realmente, já que os irmãos realmente podem ter medo, eu estou contando essa palavra. Então, eu vou contar de pouco em pouco em ordem. Nós podemos ver Israel e Hamas já estão em combate e já morreram mais de 3.000 pessoas.
Estados Unidos já está de olho, a Síria, o Líbano já interveio e os outros países árabes estão avaliando a situação. Então nós temos quase 50 países que têm que têm o Islã presente no país deles, realmente quase 2 bilhões de pessoas no mundo que são islâmicos, muçulmanos. Então nessa guerra nós podemos ver que é uma guerra, em vez de ser uma guerra de árabes contra Israel, é mais uma guerra que é Deus contra realmente Alá, um Deus que nem existe. Então, realmente, Israel é a nação mais poderosa deste mundo. Então, Israel quer dominar o mundo. E essas outras nações inimigas, eles também querem. E você acha que o Senhor Deus vai deixar eles fazerem isso? Não vão. Como em 38 já havia dito, realmente, ele está dizendo: Senhor, realmente não durma, não esteja quieto. O que isso quer dizer? Que o Senhor ele sempre manteve o silêncio até hoje, mas não mais. Então nós podemos ver duas grandes coisas. Então Israel agora voltou para a terra conforme prometido, e agora eles estão se tornando uma nação forte. Então, mas até hoje eles não creem que Jesus é o Cristo. Então, muitos dizem que creem em Jeová, mas não creem em Cristo. Eles leem o Antigo Testamento, mas não o Novo Testamento. Então, claro que muitos judeus têm pessoas que acreditam no Senhor Jesus. Dentre os judeus, eu já vi pessoas que realmente evangelizam. Então, mas são muito poucos, é a minoria extrema. Se nós olharmos na política também, realmente eles querem perseguir todos aqueles que acreditam em Senhor Jesus. E também, seja na questão da moralidade, né? Israel realmente já se corrompeu demais. Olhem para Tel Aviv. Ali é a capital dita política, a capital política do país. Mas lá é a cidade onde tem o maior número de homossexuais no mundo. Então, isso eu já vi no jornal. E eles ficam falando, Deus não existe. Então, o próprio povo de Deus está dizendo que Deus não existe. E eles dizem, se Deus existisse, nós 6 milhões morremos na Segunda Guerra Mundial. Como é que nós morremos, sofremos? Mas Deus não atendeu às nossas orações, nos deixou morrer. Por isso que Deus não existe. Então, mas eles não sabem que eles estão sendo atormentados, sofrem porque os seus antecessores, eles foram e negaram o Senhor. Eles fizeram cair o sangue do Senhor Jesus sobre eles. Então o Senhor precisa o quê? Bater neles. Porque eles pediram o sangue do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo agora, provem esse remédio. Então, da mesma maneira, o Senhor acredito que utilizou Hamas para bater em Israel. Porque Israel, eles acham que estão vivendo muito bem, que estão vivendo em paz, desobedecendo a palavra de Deus, eles podem viver em paz? Não, o Senhor Deus foi e bateu. Para eles o quê? Acordarem. Mas não podem ser destruídos por completo. E é por isso que aqueles que batem em Israel também apanham. Então vocês precisam sempre observar muito bem. Se nós olharmos nesse formato de que eles vão contra o Senhor, então o Senhor ele está dizendo, realmente, Deus, não esteja quieto. Senhor Deus, não esteja quieto, não esteja em silêncio. Deus, agora se levante. Ele está dizendo para o Senhor Deus não ficar parado. Então, essa palavra foi escrita 3.000 anos atrás. Então, mas esse acontecimento está nos nossos dias. Isso é a profecia. Então, nós podemos ver que o inimigo do Senhor levanta a sua cabeça. Quem são os inimigos do Senhor? Quer dizer que Alá, que está ao lado do Senhor, está levantando a sua cabeça. Então, realmente é o que vai contra o Senhor Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 11, também ele já disse. Realmente um Deus que não criou a criação, enquanto estiver na terra, será devastado. Então, mas eles o que dizem que Alá é o Deus que criou o mundo e eles querem dominar o mundo com Alá, eles querem destruir Israel através de Alá, em nome de Alá. E será que Deus vai deixá-los? Não vai. O inimigo do Senhor Deus fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça.
Então ele está dizendo que o vosso reino, o Senhor Deus está dizendo, eu irei ser atacado por Alá? Jamais. A Síria, 180 mil soldados que cercaram Israel. Eles começaram a questionar, dizendo, o vosso Deus, Jeová, vai protegê-los? Não vai. Mas olhem só, realmente é um ser humano que está desprezando o Senhor Deus. Então, em uma noite, o Senhor matou 180 mil soldados. Olhem só, Israel não precisava atirar nenhuma flecha, quando Deus luta por eles. Josué também, nós podemos ver. Josué, capítulo 36, já disse o quê? Quando um perseguirá o quê? A mil. Então, da mesma maneira, quando Deus luta por eles, ninguém pode vencer a Israel. Ninguém resiste a Israel. Então, realmente pode juntar o mundo todo, não ter como vencer a Israel. Zacarias, capítulo 12, versículo 2, ele fala sobre a última guerra também. Todas as nações do mundo virão atacar, pedir guerra contra Israel. Então, mas naquele tempo será o fim. Então, todas as nações que batem em Israel, eles vão ser atacados. É por isso que em capítulo 3, tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escolhidos. Quer dizer que, vinde, desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Então, eles estão dizendo, agora esse povo dito, escolhido pelo Senhor Deus, vão ser destruídos. Mas o Senhor está dizendo que não toque no meu povo. E o Senhor futuramente vai devastá-los para que eles não possam se tornar nações futuramente, para que eles não sejam lembrados jamais. Então, olhem só isso. Israel pediu a paz, agora está vivendo em paz. Então, realmente, mas parece que vão ser devastados por completo agora, nesse presente momento. Mas através do nome de Israel, o Senhor está dizendo que jamais vai deixar para que eles sejam uma nação. Então, por que Israel é ajudada pelos Estados Unidos? Então, realmente, se eles atacaram os Estados Unidos dizendo que estavam atacando Israel, por isso que foi o ataque de 9 de setembro. Osama Bin Laden realmente preparou os seus homens, treinou e atacou com o ataque terrorista sobre Israel. As Torres Gêmeas, lá no Trade Center, em Nova York, foi totalmente destruído. Porque Israel estava sendo ajudada pelos Estados Unidos. Eles estavam dizendo, nós vamos atacar os Estados Unidos se vocês ajudarem. Mas o que os Estados Unidos fazem? Então, George Bush. Ele foi e atacou por completo, destruiu. Ele foi, depois, Osama Bin Laden foi morto também. O Talibã também, que estavam escondidos no Afeganistão, também foram atacados. O Iraque também, que ajudava. Então, eles foram utilizados realmente o porta-aviões e foram atacados também. Então, vocês sabem disso, não é? O Senhor Deus não deixa para que realmente, em nome de Israel, não sejam deixados. Será que o Senhor Deus vai permitir para que o povo do Senhor, que tem o nome do Senhor escrito, vai ser deixado? Como no versículo 5. Então, eles realmente fizeram conselhos, eles se opuseram contra o Senhor. Quer dizer que essa descendência de Esaú, que são as tendas de Edom, nós podemos ver ismaelitas também. Ismaelitas é o quê? O primeiro filho de Abraão, que ele se tornou contra o povo de Israel. Nós podemos ver Moabe. Moabe são os filhos de Ló. Então, Moabe e Amon. Então, nós podemos ver os agarenos. Agarenos é a região de Agar. E ali também, de Gebal, Amon. Então, Gebal e Amon. Então, Moabe e Amon, de Ló, de Amaleque, Filístia, que são os filisteus. Então, Filístia, os filisteus, quer dizer que é a Palestina. E também Azuru, realmente o mar, que é a Síria, que está ali em cima. Então, nós podemos dizer que é a região da Síria também.
Então todos eles se ajuntaram e com a ajuda de Ló, que é filhos de Ló, eles se ajuntaram. Então nós podemos dizer que todos eles são o quê? Países árabes que se reúnem para lutar contra Israel. Eu, quando olhei para essa palavra, eu me surpreendi. É uma palavra que foi escrita há 3.000 anos atrás e acontece claramente nos dias de hoje. Então, versículo 12, que disseram, tomemo-nos para nós as casas de Deus em possessão. Então, eles estão dizendo que eles vão tomar as casas de Deus em suas possessões. Quer dizer que eles vão tomar a casa que está sob o domínio do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus já disse, realmente os faz como tufão, a aresta diante do vento e o fogo queima um bosque. Então, um fogo que queima o bosque. Então, quer dizer que com o seu vento ele persegue todas essas arestas. Quer dizer que o tornado, a tempestade do Senhor os persegue, a sombra com o seu torvelinho. O Senhor enche de vergonha suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Então nós podemos ver que o Senhor, realmente Ele, fez para que eles pudessem saber que toda a nação, que o Senhor é Deus. Então, todas as nações que realmente atacam a Israel, eles também vão ser o quê? Devastados, vão se assustar novamente, porque eles vão dizer, nossa, realmente Deus existe. Então, se nós olharmos a história de Israel, podemos dizer, realmente o Senhor Deus está vivo. Então vamos procurar Salmos 59. Salmos 59, versículo 13. Salmos 59, 13. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam. Então, olhem só o que o Senhor está dizendo. Olhem só a ira de Deus como se manifesta. Então, quando você se opõe a Israel, quando você se opõe a Deus, olhem só o que vai acontecer com eles. Nesta palavra, consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. Selá. Olhem só. Realmente o Senhor, ele está realmente governando sobre Israel. Realmente as pessoas depois esquecem. Esquecem, vão esquecer. O Senhor devasta as outras nações, mas as outras nações levantam, vão se opondo contra o Senhor Deus, porque eles sempre esquecem. Então, assim, agora continuamente precisamos ver na palavra. Ezequiel 39 também. 38. Ezequiel 38. Vamos trocar a palavra de Ezequiel 38. Ezequiel, capítulo 38. Então, é uma palavra muito importante que nós precisamos ver. Ezequiel, capítulo 38, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. E diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primó, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Então aqui, realmente, é onde está acontecendo a última guerra. Antes não houve nada similar a isso. Então nós podemos dizer que que é a Rússia, terra de Magog. Então, uma vez ao ano eu sempre ia para a Rússia, para Moscou. Então, nós podemos chamar a Rússia com abreviado em Rus. E aqui é esse Rus, que é abreviado que é a Rússia. Tubalisk, que é a região de Moscou também, é uma cidade perto. Então o Senhor está dizendo, realmente Mesec, né, que é Ros, Mesec, Tubal, contra Gog, terra de Magog. E o Senhor está dizendo que eu sou contra ti. Eu sou contra ti. Porque eles foram contra o evangelho do Senhor Deus, contra Israel. Então o Senhor Deus, seja para Israel, que é perseguida pela Rússia e seus aliados. Então o Senhor está dizendo que vai quebrar a cabeça deles.
Então, olhem só para a Rússia agora. A Rússia, quando acabar a guerra contra a Ucrânia, daqui a pouco vai atacar a Israel. E isso é quebrar a boca deles. Então, isso é levar para a morte. Então, eu indo para a Rússia, eu não conseguia pregar isso. Então, vai que eles trazem um pedaço de pau para me bater. Tá, agora tudo bem. Ele está dizendo que vai levar todos os seus exércitos, todos os seus cavaleiros. Realmente o Senhor vai fazer o quê? Todos eles vestirem a armadura vão ser o quê? Destruídos. Eles vão ser o quê? Primeiro, vão levar todos vestidos, com grande multidão, escudo e rodela, manejando todas as espadas. Quer dizer que eles vão preparar um exército grandioso para atacarem a Israel. Agora, eles usaram tantas armas, olhem só, eles estão procurando armas até na Coreia do Norte. Mas o fim é o quê? São as armas nucleares, que é a última resposta. Daqui a pouco eles vão usar essas armas nucleares. Então será que os Estados Unidos vai ficar quieto quando eles utilizarem essas armas nucleares? Não vai. Então no versículo 5 também. Então, podemos ver os países que virão com eles. Persas. Persas é Irã. Então nós podemos dizer que persas são a Pérsia, que é, atualidade, Irã. Então eles mudaram o nome persas para Irã. Por volta de 1930 eles mudaram o nome para Irã. Então nós podemos ver aqui que Put, que é Líbia. Nós temos os Etiópia, que quer dizer Etiópia, né? E a Bielorrússia, que tem a sua capital como Minsk. E abaixo dela tem exatamente Gomer. Então é uma nação que é pró-Rússia. E nós podemos ver que existe a Casa de Togarma. A Casa de Togarma representa a região da Turquia, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então quer dizer que todas essas são nações muçulmanas, islâmicas, são chamadas pelo Senhor Deus. E eles vão falar, vamos atacar a Israel. Então vai vir um imenso poder bélico para atacar a Israel. Então, versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. Então, é o último tempo que o Senhor Deus planejou para essa terra. No fim dos anos virás à terra, que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, juntos aos montes de Israel. E sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então, durante 900 anos, nós podemos ver que uma terra seca, que não choveu, não é? Então, isso está dizendo que aquela terra foi tirada entre as nações que sempre faziam desertos. Então, é uma terra onde é totalmente deserto, não tem uma árvore sequer. Mas aquela mesma terra, Israel vai se apossar daquela terra. E o Senhor está dizendo, sempre que se faziam desertos, que é juntos aos montes de Israel, elas que eram perseguidas, elas vão fazer o quê? Recuperar a espada. Elas eram perseguidas pela espada, mas eles vão restaurar a espada. Quer dizer que eles fogem da espada, e daquele momento o que eles fazem? Israel era morto pela espada, mas agora entrarem naquela terra, eles já se passaram 70 anos, não é? Só tem 70 anos. Mas essa palavra foi escrita há 2.600 anos atrás. Como é isso? Então vejam bem, o que vai acontecer? Então, eles escaparam da espada. Então eles realmente se restauraram por completo. Então, eles vão se juntar de todas as nações. E eles realmente vão estar ali em paz. Olha assim, como eles vivem tão bem. Como o versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Quer dizer que uma grande nuvem, olhem só. Eles vão vir como se fosse uma chuva. Olhem só os mísseis, os foguetes caindo sobre Israel. Então eles realmente estão juntando como se fosse um exército de gafanhotos, totalmente uma nuvem escura e atacando a Israel.
Então eles vão fazer o quê? Vão dominar sobre toda, para cobrir a terra de Israel, com uma nuvem. Olha só isso, dá medo, não é? Versículo 11, e dirá: Subireis contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Então, o que isso quer dizer? Israel, ele não tem uma fronteira delimitada ou respeitada por outras nações. Então, quer dizer que ele é como se fosse uma nação que não tem muros, mas eles estão em repouso, eles estão seguros. Por quê? Então, eles realmente estão em paz a fim de tomar despojo para arrebatar a presa. Então, o que Israel ele deseja? Sabe o Mar Morto? O Mar Morto tem muitas riquezas ali. Então, mas há algo mais rico do que isso. Nós podemos ver o mar da frente de Israel, que nós tem um petróleo. As pessoas não sabiam disso. Então, na Arábia Saudita, realmente tem muito petróleo, mas Israel tem muito também. Vem logo em seguida. E gás, é os Estados Unidos que mais tem, mas depois dos Estados Unidos é a Israel. É por isso que nós podemos ver que a Rússia está aumentando o valor do gás. Mas o que Israel está dizendo com o valor da Rússia subindo? Falou, não se preocupem, pessoal da Europa. Nós, Israel, iremos enviar para vocês. E agora a Rússia começa a invejar isso. Então eles vão atacar a Israel a fim de tomar despojo para arrebatar a presa. Então, quer dizer que antes eram terras desertas que agora se acham habitadas. O que isso quer dizer? Vocês não estão dormindo, não é? Estão acordados ouvindo bem a palavra? Então, olhem só, é uma terra que era deserta, mas agora era uma terra onde as pessoas não podiam viver. Ninguém habitava aquela terra, uma terra deserta. Realmente encontra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gados e bens e habita no meio da terra. Quer dizer que Israel tem quantas riquezas? Tem riquezas demais, muito dinheiro. Então aí eles irão para essa terra de Israel, eles querem tomar os seus despojos, as suas riquezas, e ele está falando quem é? Quem é essa nação que vai ser invadida? A Bíblia fala, habita no meio da terra. É Israel. É Israel. Versículo 14. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, no teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Olhem só agora. Olhem só, não é somente Hamas, Síria, o Líbano, também não são um problema. O maior problema é o quê? Do extremo norte. Ele vai vir com um grande exército, uma nuvem, para assombrar Israel. Nos últimos dias. Nos últimos dias decididos pelo Senhor Deus. Esse dia está chegando para nós. Então, Israel parece que vai realmente perecer. Então, se Israel desaparecer, a Bíblia se torna mentirosa. Então, o Senhor, ele bate em Israel, mas bate momentaneamente, é provisório. Não permite para que eles sejam destruídos, que fracassem por completo. É por isso que acontecem essas coisas. Então, falamos em ordem cronológica. Ainda não temos tempo, mas eu vou tentar concluir agora, para terminar a pregação. Então, essa guerra também será uma guerra séria, mas não deve acabar tão cedo, tão fácil. Eu acredito que, por fim, vocês precisam saber que Irã vai intervir e Rússia vai intervir, que é a última guerra. E a última guerra, o inimigo na Bíblia já está escrito. Mas agora o mundo todo está em insegurança, não é? Porque no Oriente Médio, quando acontece uma guerra, nada acontece? Está todo mundo em paz? Não. Realmente acontece o problema
do combustível no mundo. Então acontece o problema das fontes de energia. Então, olhem só. Realmente na terceira guerra que teve, da Guerra Árabe, realmente em 1973, teve um grande caos pelo mundo, não é? Então, olhem só, Iraque, realmente, quando houve a guerra, na Rússia também teve um grande caos, né, tremendo o mundo. Mas se acontecer uma guerra com todos os árabes, o mundo árabe entrar em guerra, nós vemos que vai haver uma grande tribulação. É por isso que o mundo todo está inseguro agora. Eles estão preocupados, dizendo, eu queria que terminasse logo essa guerra. Então, cada momento vai sonando perigoso. Mas, de repente, com um milagre, como se fosse milagre, vai haver paz. Eles vão assinar a paz. Vão assinar o Tratado de Paz, como em Daniel capítulo 9, versículo 27. Realmente eles vão decidir essa paz. O mundo árabe, Israel, todos eles vão juntar os outros países, alguém vai intervir no meio. E eles vão assinar esse tratado de paz durante 7 anos. E esses são 7 anos que aparecem na Bíblia. Os 7 anos. Então esta é a paz mentirosa. Porque antes dessa paz virá o Senhor dos céus. Ele virá nos céus. Essa última guerra é onde todos os cristãos vão ser levados, os santos vão ser levados. Depois, este mundo, antes de ser destruído com o dilúvio, o Senhor levou a Enoque. Então, da mesma maneira, antes de destruir com o fogo este mundo, o Senhor vai levar todos os santos. Todos os cristãos não vão estar nessa terra quando houver a última guerra. Não vão estar, vão ser levados. Então podem ficar em paz. Quem recebeu a salvação, esteja. Mas quem não recebeu a salvação, receba a salvação logo. Pode ser que hoje à noite o Senhor ele venha. De repente, vai acontecer uma imensa guerra, mas de repente para. Por quê? Vai ter uma paz. Vai ter paz. O mundo vai se assustar, falando: nossa, que paz é essa? Nossa, agora vamos viver em paz. Não vai ter guerra, um mundo pacífico, um mundo bom para se viver. Mas isso é uma paz mentirosa. A paz falsa. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando todos disserem, estamos em paz, estamos em segurança, como se fosse dores de parto de mulher, irá de surpresa e ninguém vai conseguir escapar. Todos vão dizer, estamos em paz, estamos em segurança. Mas é uma falsa paz. Quer dizer, num piscar de olhos virão essas dores. É o juízo de Deus, não tem como você escapar. Então nós podemos dizer que nesse último tempo, de forma bem radical, vamos ter uma paz extrema. Durante 7 anos, uma paz falsa. E durante antes dessa paz, o Senhor Jesus virá para este mundo. E não sei se nós vamos ver a paz em andamento para subirmos, ou quando chegar a paz seremos subir ou antes da paz. Então, mas de qualquer forma, realmente o Senhor ele irá nos levar. Então, durante esses 7 anos, nós podemos ter os 3 anos e meios anteriores e posteriores. Então, realmente, em Ezequiel, capítulo 39, já disse, realmente, todo o povo de Israel irá voltar para Israel, sem falta neste mundo. Então, realmente, não sei como é que vai ter essa paz. Realmente, Israel agora não consegue retornar para Israel, porque Israel sempre está tendo guerra e ameaças. Então, o povo de Israel não consegue voltar para Israel por completo. E também os judeus que estão pelo mundo afora, eles estão dominando, fazendo lobby nos outros países para tentar apoiar a Israel. Mas no momento que assinarem a paz no Oriente Médio, pensem bem, todos os judeus só vão voltar. Mesmo querendo voltar, eles vão ter que voltar. Por quê? Nesse último tempo, todos os judeus vão ser perseguidos. Eles vão ser perseguidos, vão precisar voltar. O que eles farão quando voltarem? Em Apocalipse capítulo 11, nós podemos ver que realmente 2 profetas vão falar sobre os 144 mil judeus, que realmente eles ouviram essa palavra dos 3 anos e meio anteriores. E assim, os 144 mil, eles irão receber a salvação. É o número, estou falando, é 144 mil. Os gentios não têm mais oportunidade.
Lá acaba a chance deles receberem a salvação. Então todos os salvos eles vão subir para os céus, então não tem ninguém para evangelizar. Quem é que vai evangelizar para eles? São 144 mil judeus que irão receber a salvação. Pense bem, 3 anos e meio. Então olhem só, é um grande milagre, 3 anos e meio para 144 mil. E depois vai haver os 3 anos e meio posteriores após a construção do templo em Jerusalém. Então quer dizer que vai haver um grande caos, porque o anticristo vai se manifestar dizendo: eu sou Deus, eu sou o rei deste mundo. Ele vai mostrar grandes milagres. E as pessoas vão se assustar, o mundo todo vai se assustar com isso. E naquele tempo, até os judeus que não acreditavam no Senhor Deus, eles vão falar: nossa, esse é o Messias que a gente estava aguardando. E eles vão crer nesse anticristo. O anticristo vai governar este mundo durante 3 anos e meio. E assim, todas as pessoas do mundo não vão precisar mais de dinheiro, não vão precisar de cartão de crédito. Então, quem não receber o sinal, realmente não pode comprar nem vender, porque ali estará o número da besta, nome dele que é 666. Porque quem não receber esse número, quer dizer que está conspirando contra a paz mundial. É por isso que eles vão matar, aniquilar essa pessoa. E durante esses 3 anos e meio, realmente os 144 mil que receberam a salvação irão ser mortos, decapitados. Então, porque realmente se vocês querem receber a salvação, recebam a salvação logo. Porque naquele tempo, mesmo que vocês queiram receber a salvação, só os judeus podem receber a salvação e eles também irão ser mortos. Então e depois disso nós teremos a última guerra com armas nucleares e o Senhor Jesus virá para essa terra. Este mundo vai ser julgado completamente. E depois, esse mundo vai ser recriado novamente como se fosse o Jardim do Éden. E isso em Isaías capítulo 65, 66, continuamente vai aparecendo. O novo céu e a nova terra não é dos céus. Esse novo céu e a nova terra que ali fala é sobre este mundo que vai ser transformado. Então, assim, os 144 mil que forem mortos naquele tempo, realmente eles vão ser salvos, eles vão ser levados. Então, nós realmente não sabemos quem vai ser levados. Então, mas realmente nós também não sabemos se vamos ser arrebatados ou não, não é? Enquanto guardamos. Mas, realmente, quando chegar esse tempo, realmente o fim deste mundo vai acabar. Depois do reinado do milênio, onde nós estaremos, junto com os 144 mil governando, junto com o Senhor neste novo terra. Mas, se nós olharmos para no Evangelho de Apocalipse, capítulo 20 também, realmente podemos ver que o Senhor, Jesus, que é o Rei dos Reis, governando sobre este mundo, o reinado do milênio, e depois no capítulo 21, nós podemos ver que todas essas coisas deste mundo vão se passar e todos iremos para os céus. Quer dizer que é como se fosse uma programação de Deus, a história de Deus, o cenário vai ser concluído. Então, mas nós agora, mesmo que olhemos para esse caos que está acontecendo no mundo, nós somos pessoas que estamos vivendo nos últimos tempos e temos certeza disso. Então, nós não sabemos o que há de acontecer. Eu já preguei para vocês, não é? Então não temam o que quer que aconteça. Observem, nós temos certeza no Senhor. Vamos orar todos juntos. Então, Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama, nesse último tempo que o Senhor planejou para nós, nós sabemos que esse último tempo é um tempo onde o Senhor realmente permitiu essa graça e nós conhecemos esse último tempo. Nesse último tempo, quais tipos de pessoas nós devemos ser? Nós aprendemos com o Senhor, através da palavra, todos os dias que o Senhor possa nos renovar, possa nos restabelecer. Que o Senhor permita para que todos nós que realmente estamos aqui, ainda não temos recebido a salvação, que o Senhor permita para que recebam a salvação. E todos nós, os salvos, possamos estar diante do Senhor e assim possamos ser conduzidos, Senhor. Nossos inimigos que realmente estão ao nosso redor, que estão se opondo ao seu evangelho, Senhor. Realmente nós sabemos que o maior é o castigo do Senhor Deus para os inimigos. Do que se opõe a Israel são aqueles que se opõem ao evangelho. Então que o Senhor possa nos proteger, possa nos guardar. Nós cremos nisso. Senhor, que até o último momento nós possamos viver dependendo do Senhor, obedecendo a sua palavra. Que o Senhor Deus permita a sua condução, permita para que nós possamos viver diante do Senhor. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.